amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar os sinais precursores da segunda vinda de Jesus. E ela é uma passagem que o que nós vamos estudar hoje, é Lucas, no capítulo 17, versículo de 25 a 30. Há um paralelo em Mateus, mas não assim tão completo para o tema que a gente está seguindo de sequência, como esse aqui de Lucas. E eu vou fazer já a leitura, fazendo já uma tradução mais compatível. Mas é necessário que primeiro ele, ou melhor, o Filho do Homem, padeça ou experimente e seja reprovado por essa geração. E tal como sucedeu nos dias de Noé, assim sucederá nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, e eram dados em casamento, e homens desposavam mulheres, até ao dia em que Noé entrou na arca. Veio então o cataclismo e os destruiu a todos. Semelhantemente, sucedeu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, que os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, aquele que se achar no terraço ou no telhado, acima do telhado, e tiver dentro de casa seus utensílios, não desça-os para pegá-los. E do mesmo modo, não retorne para as coisas que ficam para trás, aquele que estiver no campo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo aquele que procurar preservar a vida, perdê-la, e todo aquele que a perder, a manterá. Digo-vos que nessa noite, duas pessoas que tiverem na mesa, uma será tomada e deixada a outra. De duas mulheres juntas estiverem moendo, uma será tomada e deixada a outra. E agora eu vou ler uma frase que não está nos textos originais. De dois homens que estiverem no mesmo campo, um será tomado e o outro deixado. Essa é a frase. Agora, continuando o texto. Perguntaram-lhe então os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: aonde que esteja o corpo, aí se reunirão as águias. Muito bem. A frase que eu falei aqui, que não está no texto original, ela é muito semelhante à passagem lá correspondente de Mateus. Então, o escrivão, quando estava registrando essa passagem de Lucas, né, ele simplesmente deu acolhimento a essa frase que é semelhante em Mateus, mas ela não se encontra no texto original de Lucas. Por isso que a gente fez aqui essa ressalva. Foi um vício na cópia feita pelo escriba. Nos textos mais antigos não temos essa frase. Bom, e aí? O que nós estamos vendo? A gente está estudando, e foi o tema da última lição, do nosso último encontro,
foi que o reino de Deus está dentro do próprio homem. E que Jesus também chama esse reino de Deus que está dentro de nós e não entre nós, logo é algo individual. Ele chama também este encontro de Filho do Homem. E ele diz que nesse dia, quer dizer, no dia que a gente encontrar o reino de Deus dentro de nós, ou nos tornarmos filhos do homem, será como um clarão, uma luz, como a do relâmpago. E como o relâmpago ele brilha de ponta a ponta, de lado a lado do céu, e ele é espontâneo, eu não controlo, vem relâmpago, ele vem, ele é espontâneo, assim também o reino de Deus, ou essa situação de chegarmos à condição de filho do homem, é uma graça, é uma espontaneidade. E quando chegar esse dia, quer dizer, quando esse dia se revelar, como está no texto de hoje, quando ele se manifestar e internamente em cada um, né, apesar da muita ansiedade de muitos quererem encontrar esse reino e não conseguem, até que um dia vai encontrar, e ele será como um clarão, ou melhor, a própria palavra dia, como dia, é diferente da noite, o texto aqui de hoje fala em noite, né? Como o dia é diferente, porque o dia ele ilumina, ele esclarece. Então a nossa mente de ponta a ponta, quer dizer, não vai haver nada, como o relâmpago ele brilha de oeste a leste em todo o céu, assim também a nossa mente não terá dúvida, será iluminada. Então não é luz, só luz no sentido físico, mas é no sentido de luz em termos de gnose, de compreensão, e será uma compreensão total. Esse é o dia do Filho do Homem. Muito bem. Temos muito ainda que compreender, porque no estudo que Lucas está fazendo, ele está mostrando todo um caminho para esse encontro com o Pai. E toda essa situação difícil, complicada, em que o próprio Jesus disse, haverá um dia que os cristãos vão ansiar, vão desejar ter esse encontro e não terão. Porque esse encontro ele vem espontaneamente. Só que a gente tem que ter toda uma tecnologia e toda uma metodologia para se preparar, né? Preparar, já deixar tudo preparado para quando ele se manifestar, encontrar o ambiente propício, né? Então, tudo começa, e nós trabalhamos bem isso na nossa última palestra, lá num tema antigo de cerca de 8 palestras atrás, mais ou menos, quando nós falávamos do filho pródigo. O filho pródigo deixou a casa paterna, ele que quis, e saiu perdendo tudo, esbanjando tudo. E aí ele acabou chegando numa terra estranha, onde que tinha um patrão que era um verdadeiro ditador, e que nem a comida dos porcos ia ser dada para ele. Então a primeira coisa, ele quis sair da casa do pai, ele que quis. Segundo, ele esbanjou tudo e encontrou as calamidades daqui do mundo. Fome, perseguição, pessoas insensíveis, né? Encontrou a dor. Isso fez com que ele sofresse. E aí fizesse uma reflexão. E essa reflexão, diz lá o texto, ele entrou em si. Ora, e nós vimos na lição passada, e essa lição trabalha isso. O reino de Deus está dentro de nós. Quando ele entrou em si, começa um processo de aproximação com esse reino. E esse processo de aproximação, ele é gradativo. Cada vez, como tudo na vida é gradativo, né? Cada vez vai sendo mais aprofundado. É um mergulho no infinito, que cada vez você pode ir mais fundo. Só que é algo interior de cada um. E ele então começa com a primeira reflexão. Puxa, na casa do meu pai tinha pão, na casa do meu pai até os servos tem pão. Então vou voltar para a casa do meu pai, e veio um processo de culpa. Não quero nada ser tratado como filho, e sim como servo. Ele dá a pena para ele. Mas para o pai, ele é sempre filho. Tudo que é meu é teu, meu filho. A criatura que entrou nessa condição de perda, de esquecimento, ela criou essa inconsciência. Ela criou a doença da inconsciência, a doença do esquecimento. O desprezo que ela teve por Deus gerou a doença dela perder as referências,
divinas e dela mesma, já que ela é imagem e semelhança de Deus, perdendo a referência divina, perde a referência a si própria. E a pessoa fica como uma carta sem destinatário ou remitente. Não sabe para onde veio, não sabe para onde vai, porque sofre. Mas aí a dor fez com que ela fizesse a primeira reflexão: vou para o meu pai. Vou para o meu pai. Mas o pai não está lá nem lá, está dentro do próprio homem. Então é um exercício de interiorização. Ele começa o primeiro passo. Agora, e aí nós vimos isso na nossa no nosso penúltimo estudo, Jesus vai fazer geograficamente um exercício com os apóstolos desse encontro com esse reino de Deus. Então nós vimos aqui, e trabalhamos isso nas duas últimas palestras, né, que Jesus estava em Cafarnaum e fica na Galileia. E ele queria ir para Jerusalém, que fica na Judéia. E para chegar lá, ele passa pela fronteira da Galileia com Jerusalém, essa fronteira que é a Samaria. E nós vimos aqui que Jerusalém quer dizer a cidade da paz. Cidade da paz. Logo, o reino de Deus. A paz é resultado do amor. Deus é amor. Quando você encontra Deus, que é amor, automaticamente você vive no reino da paz. Ou na cidade da paz. A cidade da paz é o nome de um dos clássicos de Santo Agostinho. Santo Agostinho é mais conhecido pelo livro Confissões. Mas ele tem um livro maravilhoso chamado Cidade da Paz. Que nada mais é do que sobre esse reino de Deus, que o Apocalipse chama da Jerusalém Celeste. Jerusalém Celeste. O que é Jerusalém Celeste? Não é essa Jerusalém que está aqui física e que é uma zona de conflito. Ele está falando da Jerusalém Celeste. E ele até conta, se vocês olharem no Apocalipse, é uma cidade cheia de colunas, todas elas de ouro, com pedras preciosas, lá dentro tem felicidade, tem luz, luz, luz. Eu já contei essa coisa de querer falar do céu, é muito complicado, porque a referência que eles dão é luz, 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 né? É o caso do Dante Alighieri. Quando ele fala do paraíso, ele fala: eu encontrei Beatriz me mostrou o paraíso, luz. Depois ela me levou a São Bernardo, que mostrou um nível mais profundo do paraíso, luz. Até que eu cheguei no nível divino, luz. E fica assim, porque falta palavra no nosso vocabulário para falar isso. Então, já quando ele fala do inferno, não, ele conta a história toda. Aqui é o reino de quem é pão duro, aqui é o reino de quem é agressivo, aqui é o reino dos infiéis, aqui é o reino dos que traem, né? O Judas, né, que traiu o amigo Jesus, né? Brutus, que traiu César, Lúcifer, que traiu Jesus. Então fica. E lá é todo um movimento, uma correria e tal, blá, blá, blá. Por quê? Porque nós temos a referência do inferno. Quando você não tem a referência do céu, fica difícil você escrever quando você não tem referência. E a palavra, talvez, que mais aproxima é luz, amor, né? Espírito, mas tudo é impalpável. Então, pode ser cidade, a cidade da paz, Jerusalém, que a palavra Jerusalém quer dizer paz, então é a cidade da paz, é uma imagem do reino de Deus, é uma imagem que eu botei aqui, o que é mesmo? Da Jerusalém Celeste, né? Jerusalém Celeste, pode ser chamado também de, como está nas outras religiões, Nirvana, o reino da tranquilidade búdica, né? Podemos chamar de paraíso, podemos chamar de Éden, a palavra Éden quer dizer gozo, delícia, felicidade, é o reino da bem-aventurança. E aí são nomes que vão dando céu, não é isso? No fundo você quer chegar à realização espiritual. Ou a palavra mais bacana aí usada para Jesus, um dia. um dia, quer dizer, uma luz, uma compreensão. O que acontece com um dia? Imagina se essas cadeiras aqui tivessem tudo fora do lugar, essa mesa, a gente não sabe onde está o microfone, a água, as canetinhas, o quadro, e a gente viesse aqui de noite e tivesse luz.
e pedisse para a gente vir aqui pegar o livro Fonte Viva, que está ali, né? Já acabou de ser lido. Vai ser uma dificuldade para achar. Nós íamos esbarrar nessas cadeiras, né? Não ia, Quando chega o dia, não muda nada. O dia é igual à noite. Os objetos ficam no mesmo lugar. Só que você visualiza, aqui tem um corredor, aí dá para passar. Aqui é o livro aqui, pronto. Você pode ler até a matéria que está no livro. Ficou claro? Então, o que é o dia do Filho do Homem? Esse é o dia. Pronto, você terá a compreensão da vida. Acabou. Esse é o nirvana. Quando você tem a compreensão, a visualização, você fica tranquilo. Você sente bem, você sente, pronto, você compreende. Quando o outro não compreende, a grande dificuldade é que a gente não compreende. Com a falta de compreensão, a gente fica triste, fica aflito, fica ansioso, tem medo, tem raiva. Agora, quando você compreende, fica mais fácil. Tá certo? É isso, o dia do Filho do Homem é uma grande compreensão. A Índia tem, nas várias yogas que ela tem, né? Ela tem uma que é as Parja Yoga, que é essa yoga dessa profunda compreensão. Tem um livro chamado A Sabedoria do Eu Superior, do Paul Branto, que analisa esse tipo de yoga. É a compreensão plena. E é uma compreensão que ela vem sempre inundada em amor. E como ela vem sempre inundada em amor, ninguém pode chegar a esse estado de felicidade e não se derramar em amor por outro. Por isso que eles falam dos bodhisattvas, né? Os bodhisattvas, né? É aqueles que são tomados de compaixão. O sujeito chega no nirvana e se derrama de bênçãos para o outro. Aí ele tem a compaixão da encarnação divina, que se chama, né, os budistas, o Dalai Lama, uma encarnação divina, segundo a religião lá deles no Tibete, e que vem para derramar bênçãos, compreensão, orientar, esclarecer, amar o outro, ter bondade, ter compaixão. É só assim que a gente entende a frase de Jesus. Eu vou para o meu Pai, nirvana, céu, mas eu não vos deixarei órfãos nunca, o Bodhisattva, se derramarem bênçãos para o outro. Nunca. Eu estarei sempre convosco. Então, mas esse é o encontro. Agora, como é que se faz para chegar a esse encontro divino? Então, o caminho de Jesus. Se alguém disser, ei-lo ali, ei-lo acolá, não toma a iniciativa de ir gastar tua energia para descobrir, não siga. Nós vimos na lição passada. Porque o reino de Deus, ele diz, está dentro de vós. Então isso aqui é dentro. É uma situação interior. Então a igreja é um trampolim, centro espírita é um trampolim. Um trampolim. Os estudos bíblicos, trampolim. Tudo nada mais são do que mestres. Por que veio um mestre? Por que veio um missionário? Tudo para te abrir caminhos, apontar setas, mas para que você encontre, não no mestre, mas em você, é dentro de você. Você pode imaginar então um mestre, um livro, né? Imagina um livro dos Espíritos, imagina o Dharmapada de Buda, o Evangelho de João, você pode imaginar como GPS, ou uma seta na estrada. Então a seta está lá assim, tem a seta, Belo Horizonte, e a seta está apontando, ainda diz quantos quilômetros, daqui a 800 quilômetros, seta tal direção, é Belo Horizonte. Aí o que isso significa? Se você parar e ficar pontuando a seta, e botar flores, e botar vela para a seta, e botar incenso ali naquela seta, você não vai chegar a Belo Horizonte. Agora, é lógico que você vai agradecer a seta, bacana a seta, você vai ficar feliz com a seta, bacana, pô, você está me dando uma orientação, mas o que vale é caminhar e chegar a Belo Horizonte. É o GPS, siga a estrada tal e a 300 metros dobre na rua tal, à esquerda, pronto. Aí você fala GPS, aí fica apaixonado pelaquela mulher, aquela voz lá do GPS, fica apaixonada por ela, vai comprar bombons e flores para ela, você não vai chegar lá no tal destino. Então, é lógico que o ritual, tudo isso, o respeito aos mestres, essas coisas todas são muito importantes, mas o objetivo é você encontrar dentro de você.
Por isso que diz Jesus, se aparecer alguém dizer, ó, ei lá colar, não vá, não gaste, quer dizer, não empenhe a tua energia nisso, porque ele está dentro de nós. E ele vem, quando chega de forma espontânea, porque é de graça, é uma manifestação de amor. Não é também porque você fez aquela caminhada, você agora o Pai tem que me dar isso, Deus tem que me dar isso. Não tem essa obrigação. Porque no exato momento em que há esse tipo de relação, você está fazendo um negócio com Deus. E se você está fazendo um negócio, cai no campo cai a vibração. Caindo a vibração, você não está no campo que dá acesso ao Pai, ao reino de Deus, que se chama amor. Amor é espontâneo. O amor não tem obrigação. O amor é pronto. Tanto que a grande diferença é do amor da paixão. A paixão quer reter. A paixão quer reter. O outro só pode ser feliz se ficar comigo. Aí você quer reter. Tá certo? O passarinho é ótimo, eu boto ele na gaiola. Então se eu solto o passarinho, eu já não gosto. Eu quero ele para mim, cantando só para mim. Então quando você fecha o ciclo, isso é paixão. O amor desprende. O amor desprende, é como o pai fala, né? Ele nos ama tanto que o filho diz, o filho pródigo, me dá a minha parte que eu vou embora. Toma, meu filho. Aí o filho volta, abraça o filho, que bom, meu filho. O amor é sempre assim, o amor é de tal forma que ele permite que o outro não te ama, sem você deixá-lo de amá-lo, nem sem você deixar de amá-lo. Essa é uma grande diferença. Então, os mestres, os livros, né, as religiões, elas chegam na nossa vida como setas, como GPS, mas nós é que temos que buscar esse caminho. E de Jesus, o caminho é esse. Você tem que sair da zona da meditação, ou da oração, Galileia quer dizer jardim fechado, dessa concentração, chegar no centro em você mesmo, né? Sair da dispersão, começar o processo de concentração, ficar com o centro, com o eu divino, que é o Espírito, que é o eu interior, e aí, ou o Cristo interno, se vocês quiserem, ou o reino de Deus, ou a Jerusalém, e aí se concentrar para chegar nesse ponto. É aí que você tem a visão, você tem o dia, ou melhor, a luminosidade, a luz, a compreensão do processo. Então você tem que começar esse exercício de restringir a mente para a exterioridade, em que as portas dos sentidos se abrem, paladar, visão, tato, olfato, né? Audição, que te abrem para a exterioridade, e você é impressionado por isso. Daí dizer Jesus, quando quiserdes orar, meditar, que é o processo mais profundo da oração, entre no vosso quarto e feche a porta. Não é um quarto físico. Tanto que Jesus orava em cima do monte. E Jesus subiu ao monte para orar. Não diz que ele entrou no quarto para orar. E na hora que ele fala em quarto. É o quarto interior. O reino de Deus não está lá nem lá, está dentro do próprio homem. E você vai orar para Deus. Que é a grande Shema judaica, né? Deus um. É um divino, né? Então, entre no vosso quarto, é aprender a fazer o exercício de fechar os sentidos. E não precisa falar muito, porque o Pai está no secreto de Jesus, ou melhor, está dentro de nós e sabe tudo que a gente precisa. Não é um problema de falar, é um problema de sintonizar. Botar a consciência em sintonia para ouvir. Por isso que dizem as Escrituras, as palavras são de prata, o silêncio é de ouro. Então não é mais uma oração, é um abrir a boca. A palavra orar, quem vai orar? Quem vai ser o orador? Quem vai abrir a boca? Orar quer dizer isso em latim. Abrir a boca quer dizer quem vai abrir a boca da alma, o chakra coronário, né? O lótulo de 1000 pétalas, abrir, ampliar a mente, colocá-la como uma antena psíquica para receber. Que a grande mensagem é receber. Você não tem que ensinar a Deus, a gente faz as orações ensinando, Pai, eu estou precisando disso, daquilo outro, estou com a doença tal, a gente fica contando tudo para ele. Quando é um lance de captar, receber dele. Então o primeiro processo é meditação. Mas quando você começa a meditar, vem um ataque das trevas. E não só das trevas exteriores, os inimigos do mundo, encarnados e desencarnados,
Vem os encarnados logo, fulano é mentira besta, agora ele só vive lá naquela instituição, agora ele só está, vem aquele, não, agora o que ele está fazendo? Ó, já vai ele lá com a Bíblia debaixo do braço, ou vive orando em casa, não pode nem atender o telefone. Então vem, é no dia do culto do lar que as pessoas vão lá te visitar, né, e perguntar, que é isso, né, que você está fazendo? Bom, então vem esse ataque e vem o das trevas também, no sentido de espíritos sofredores. E antes de tudo, e a pior treva é a tua mesmo. É a tua treva, ou melhor, o teu próprio atraso, o teu homem velho, como diz Paulo, né? O teu homem velho, embrutecido, que fala, mas por que eu vou fazer isso? Não é melhor agora, hoje está sol, não é melhor ir para a praia? Logo agora que eu estou aqui, passou essa mulher bonitona, mas mulheres bonitonas sempre passam, né? Porque aquele foi o momento em que você estava querendo meditar. E então, mas não é melhor isso? Aí você, será que eu não estou perdendo tempo? Então vem aquela luta. Daí dizer Paulo, né? Todo bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Todo mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas que luta admirável. Eu tenho um espinho na carne, dizer, que fica ali esbofeteando toda vez que eu quero mudar, toda vez que eu quero até ficar vaidoso. Então essa luta interna, é uma luta. As trevas vão agir. Daí só tem um jeito, é ser vigilante, é o vigiar. Então o vigiar, daí dizer Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E é a oração do Pai Nosso, não deixe cair quando eu for tentado. E aí eu tenho que estar vigilante. E uma das formas de vigiar é saber que você está aqui no mundo. E se você está aqui no mundo, as pessoas têm problema. E é necessário ajudar essas pessoas. Tem uma passagem de... Vamos falar uma coisinha antes do Chico Xavier. O Chico Xavier disse para a Dona Ivone, que a Dona Ivone que falava que o Dr. Bezerra é a reencarnação do Zaqueu, né? Como está no nosso livro, o 13º Apóstolo. Então, ela dizia que ele era o Zaqueu. E o Chico disse para a Ivone, na época de Jesus, ele já era bom, já fazia o bem. Olha só, o cara já era bom naquela época. E como foi o encontro dele com Jesus? Quando ele soube que Jesus estava vindo, e que ele ouviu o zum, Jesus está chegando, e ele era baixinho e gordo, e então ia ter dificuldade para ver Jesus, dada a multidão, ele subiu num sicômoro, subiu numa árvore, ele ficou lá na árvore. E de lá ele pôde olhar Jesus, e ter aquela visão, né? Do alto, ele viu Jesus. E Jesus viu aquela alma ali, lá no sicômoro, ele se dirige ao Zaqueu e fala assim, desça depressa, é necessário que eu me hospede na sua casa. E quando se estuda o livro Contra Heresias de Irineu de Leão, mais ou menos do ano 2000 e alguns anos, 2000 não, 200 e pouco, Irineu, ele fazendo esse contra a heresia, né, quer dizer, falando contra os gnósticos, ele dizia que os gnósticos tinham Zaqueu em alta conta, porque tinham que Zaqueu era um pneumático. Ou melhor, era alguém que vivia na pneuma, no espírito. Era um tipo de quem vivia no espírito. E quem vive no espírito tem a missão, continua Irineu falando, tem a missão de descer para pregar a boa nova, ser missionário, para ajudar. E esse que vive no alto e desce para ajudar, né, ele veio para ser o sal da terra, dá gosto aqui na terra, seu tempero. Ao mesmo tempo o sal conservar a mensagem, e mais vem também para ser a luz aqui na terra, quer dizer, trazer luz, trazer esclarecimento. Quando você olha então desse vigiar e vê que o homem que medita, ele tem que ficar atento quanto ao ataque das trevas, mas ele ao mesmo tempo tem que ajudar os outros, é complicado, porque quase sempre aqui no mundo, quando a pessoa vai ajudar, gosta de reverenciar.
e reverencia com oferendas, com velas, chamando de mestre e fazendo os maiores elogios, chamando até de Deus. Por enquanto que não botaram Jesus como Deus, não ficaram cegados. Então começa a bajular para ver se consegue algumas coisas, sem fazer um esforço maior de procurar a verdade dentro de si mesmo. Ouvir o que mestre manda. Então Jesus dá um exemplo, que para sair desse campo aqui da meditação e chegar na paz, eu tenho que passar pela vigilância. E a vigilância também é ajudar o outro. Mas quando você começa a ajudar o outro começa a te reverenciar, e você pode cair pela tentação. Então há um caso interessante, que nós vimos há 2 lições atrás, em que Jesus vinha passando ali do estado de meditação e vigilância para buscar a paz. Ele vinha com os apóstolos. Esse era o grande exercício. E vieram 10 leprosos. E os leprosos gritaram: capitão, comandante, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de nós. E Jesus diz: vão lá mostrar para os sacerdotes de vocês. E quando eles foram, eles já tinham acionado a vibração de cura. E eles ficam curados. Mas esse é o primeiro movimento. É cuidar do outro com a caridade. Pediram misericórdia para com a doença da lepra, ele deu essa misericórdia. Esse é amor. Segundo, não querer ficar buscando discípulos, fazendo uma montanha de discípulos. Vão vocês procurar o sacerdote de vocês, cada um está no seu nível. Vamos lá mostrar para ele. Só ele, o sacerdote, não eu, tem autoridade para permitir que vocês venham conviver socialmente. Porque era o sacerdote que mandava a pessoa sair da cidade quando ela tinha a doença, e só ele dava autorização para a pessoa voltar, depois dele fazer um meticuloso exame. Então vamos procurar o sacerdote. Então Jesus se livrou da primeira tentação de querer dizer: tem misericórdia, vem para cá, leprosos. E curava eles, e eles iam ficar ali servindo Jesus. Então essa é a primeira coisa. Segundo, que quando eles viram para ir, um percebe. Esse um era samaritano. Era um vigilante, era atento, e ele volta para se curvar aos pés de Jesus. Jesus não briga com ele, ele prostou o rosto no chão na frente de Jesus. Jesus não briga. Entende? Ainda diz mais, ele tem uma fé que os outros não tinham, uma fé maior, que vai fazer com que ele realmente fique livre da doença perfeitamente. Mas Jesus diz: levanta e vai, porque você tem um caminho a buscar, não é ficar aqui nos meus pés, é antes de tudo encontrar o reino de Deus que está dentro de cada um, está dentro de você. Então levanta e vai para essa busca. Agora, é interessante que não que a pessoa não possa seguir o Jesus físico. Você pode seguir Jesus físico, você pode seguir Allan Kardec, você pode seguir a Chico Xavier, mas eles não são pontos de referência, não é o final do processo. A ideia é que quase sempre quando você começa a seguir alguém, você começa a reverenciá-lo, tê-lo em alta conta e acaba esquecendo de buscar o mais importante, que é o que está dentro de você. Então é não perder essa referência. Por isso que Jesus ainda continua vigilante, extremamente vigilante. Levanta e vai para realizar o mais importante, que é buscar o reino de Deus dentro de você. E você fala: mas Jesus não diz isso, só diz: vai, levanta e vai. Mas o texto continua, isso está no versículo 19. No versículo 20, vem a informação. Como ele tinha a fé, que era a sintonia já divina, num pequeno estágio, mas já tinha, agora o Senhor começa no versículo 20, que foi a lição passada, porque o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. E se alguém disser: ele ali, ele acolá, não vá, vai buscar dentro de vós. E então é o caso dele. E ele então veio para buscar uma tal felicidade aos pés de Jesus. Levanta, vai buscar, está dentro de você. Aí depois ele aparte com os discípulos. Os discípulos também eu poder perguntar, né? Pois esse mestre aqui, ele não quer ter seguidores, né? O homem veio agradecido, ele mandou o homem ir.
E aí então ele explica que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus vai dizer que eles também, os apóstolos, vão ansiar por esse encontro e não vão ter. E que tem que se preparar todo para que no dia em que esse encontro acontecer, eles estejam preparados. E como é que a gente se prepara? Através da meditação, através da vigilância com a prática da caridade. Ajudando os outros. E ficando atento para que na caridade não venha a ter um movimento pessoal. E sim ajudar o outro que sofre, o que passa fome passa mesmo, o que tem uma dor de dente tem uma dor mesmo, né? O que ele está com uma mão atrofiada, está com a mão atrofiada, aquela mulher que está curvada por uma obsessão, está curvada mesmo. Então ajudar as pessoas sem querer receber nada em troca, que não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, porque é bom ser caridoso, né? Mas ficar vigilante para não criar proselitismo. Não querer fazer proselitismo, quer dizer, fazer um movimento pessoal. E sim dar a verdadeira referência. Está dentro de vós. E ele então, vou usar uma expressão que nós não explicamos na outra vez, para a cidade da paz, reino de Deus, nirvana, paraíso, Éden, Jerusalém celeste, estado de bem-aventurança, etc. Ele vai usar a expressão do filho do homem. Ele chama isso do filho do homem. A palavra filho é fruto, né? Qual é o fruto da humanidade? Então você imagina, o filho do gato é o gatinho, o filho da cadela é o cachorrinho. Qual o filho da humanidade? Quando a humanidade der um fruto, imagina a humanidade ser uma árvore, qual vai ser o fruto? O fruto é o resultado mais amplo, ou mais amadurecido do processo árvore. O processo árvore é a semente, depois raízes, depois ela suga da terra, né? E aí vai o processo do caule, dos ramos, das folhas, e aí o processo do fruto. Repare que o fruto nada mais é do que o processo da maturação da árvore. Qual seria na árvore do homem o processo de maturidade? Qual é o fruto do homem, dessa árvore humana? E aí está numa palavra muito bacana, que já caiu num domínio popular e as pessoas nem percebem quando falam. Quando uma pessoa pratica o bem, seja lá que bem que ela pratica, mas toda vez que ela é legal, que ela pratica o bem, né? Que ela é positiva, a gente fala assim, fulano é tão humano. Então o humano aí mostra bem caracteriza bem que o humano, nesse caso, é a pessoa que pratica o bem. Tanto que a gente, para todo aquele que pratica o bem, fala, fulano foi humano. Logo, por quê? Porque ele agiu com benevolência, com generosidade, com perdão, com indulgência. Então, o ser humano é o filho do homem. Porque essa expressão, filho de alguma coisa no hebraico, é uma expressão hebraica, filho de alguma coisa, esse alguma coisa sempre tem a qualidade do filho. Então, o filho da paz não é capaz de ter um filhinho. O filho da paz é o pacífico. O filho do amor é o amoroso. O filho de Deus é a pessoa que tem a qualidade de Deus, é divino, é um ser divino. Logo, o filho da luz é o luminoso. Logo, o filho do estrangeiro, ele é filho do estrangeiro, ou melhor, ele é estrangeiro. Então, quando você fala filho do homem, que a pessoa é humana. Então, se nós formos ver, mas quando ela não é humana, ela faz uma agressividade qualquer, aí como é que a gente fala? Pô, fulano agiu como um bicho, ele estava uma fera. É engraçado, a pessoa é agressiva, fulano estava uma fera, ó, animalidade. Então, há como se fosse uma luta interna da animalidade e da humanidade. E aí vem o percentual, que a gente pode ver. Como é que você está em termos de percentual, né? Quantos por cento você é mais animal ou mais homem? Ah, não, de vez em quando eu ajo assim, com esse impulso. Então, se eu ajo assim, quanto? Mais ou menos, volta e meia. Então, volta e meia, 50%. Tem outros que já são só animal, não tem nada de humano. Né? O ladrão, teve um caso agora, aí, de uns dias atrás, apareceu no Jornal Nacional, o ladrão assaltou a moça falou, o que você quer? Sua carteira, seu cartão de crédito, seu celular, sua joia, toma tudo.
Aí deu tudo, e ele ficou com a faca aqui no pescoço dela. E ela deu as joias, deu o celular, deu o cartão, deu o dinheiro. Ela falou, pronto, já dei tudo que você pediu. E ela falou, pô, mas você vai sair assim sem nada? Eu não vou fazer nada. Ah, vou te cortar, pelo menos, não um pouco. Cortou ela 8 vezes. Repare, que aí nesse caso, a colocação ainda sente prazer nisso. Era uma satisfação. Então, o caso sendo esse, foi colocado há dias atrás, agora no Jornal Nacional. Então, veja, eu quero dizer que aqui a animalidade dele é imensa, já está em 80% ou mais, e a humanidade 20%. Tem outros que estão 20%, tem outros que é só de vez em quando 10%. Só uma vez na vida, uma vez só, eu explodi. E tem outros que é 0%. Esse 0% não tem nada de animalidade, 100% humano. Chegar a esse nível, esse é o Filho do Homem. Essa é a plenitude da humanidade. É só a humanidade, não há nada de animalidade. É 100% humano. Logo, é 100% divino, é Filho de Deus. É o amor. Em tudo. Porque em qualquer coisa, se te baterem na face da outra, se te ofender, você perdoa. E se te ofender 7 vezes esse dia, perdoa 7 vezes. Faça isso para o teu bem de Jesus, né? Logo, é uma situação. Chegar a este nível e adquirir a paz interior. E de Jesus, eu vos darei a minha paz e ninguém poderá tomá-la de vós. Não tem ladrão, não tem nada. O cara estava na cruz, vai, perdoa. Eu vou ficar com eles até o fim dos tempos. E eu vos deixarei a minha alegria, também outra frase de Jesus, né? Paz é alegria agora, e ninguém poderá tomá-la de vós. Então, é paz e alegria. Então, porque o sujeito pode, em qualquer situação, interiormente, continuar alegre. Mas isso é o nirvana. Não. Você imagina um homem como um Dalai Lama, né, explodir, né? Imagina Jesus explodindo. Com o poder que ele tem. Coitado do inimigo, né? Então, graças a Deus, isso não acontece. Por quê? Daí a ideia do nirvana, da paz, não está nem aí para a exterioridade do mundo. Encontrou essa felicidade. Mas ninguém pode encontrar essa felicidade se um pneumático ficar lá no alto da árvore. Desça para ajudar. Agora, quando você descer para ajudar, cuidado para não cair em tentação. Vão querer ser seguidores, vão querer te aplaudir, vão querer te chamar de Deus, do mestre dos mestres. Cuidado. Tá certo? E faça o correto para os seus seguidores. Diga para eles. Se alguém disser ele ali, ele acolá, não vá. Nem você é referência. Se um sujeito começa a dizer, só tem um jeito para você me seguir, fica atento, porque não é seguir ninguém, e sim buscar dentro de cada um. E é uma visão interior. E aí veio o capítulo, então, de hoje. E o capítulo de hoje começa assim. Quando que acontecerá isso? Quando que eu vou encontrar esse reino de Deus dentro de mim? Quando quando eu me transformarei nesse Filho do Homem, ou viverei esse dia, essa luz, essa compreensão. E ele explica, primeiro é necessário que essa geração me rejeite e eu padeça. Então já vem os comentários, igualzinho lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre por causa do Espírito de Deus. Não é bem-aventurado o pobre, não. O pobre não é bem-aventurado, é uma situação horrível. É bem-aventurado o que se faz pobre, desprendido por causa do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram ou que anseiam, mas não é ficar chorando aí que não adianta chorar, mas por causa do reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm misericórdia. E aí depois disso tudo, ele termina. Bem-aventurado
os que têm puro coração, bem-aventurados os pacíficos, aí fecha. E bem-aventurado aqueles que forem perseguidos. Porque não tem como você começar a ter esse roteiro de vida sem levar a bordoada. A tentação vai chegar imediatamente, você vai se perceber, quem é esse cara? Esse cara é louco, é diferente, é estranho. E então você vai passar por sofrimento. Sofrimento, vai ser rejeitado, muitas vezes ele é louco, é biruta. Então quando você pega a vida de qualquer um, o sujeito é rejeitado. Vamos dar aqui 2 exemplos simples. Né? Chico Xavier, logo um processo. Botaram na justiça o Chico Xavier. E depois, quando não conseguiram nada na justiça, tiraram uma foto dele na banheira, botaram no cruzeiro para ridicularizar. Mas você está vendo? E aí ele é louco, não sigam esse louco. Pietro Baldi, mesma coisa. É um idiota, deu toda a fortuna dele e está vivendo agora com salário de professor de inglês. É idiota. E ele escreveu os 24 livros dele. Cristo foi para a cruz, Pedro foi para a cruz. Tudo é assim. O pai disse para Francisco de Assis, me dá a roupa toda. Então não tem como você começar a fazer essa busca, essa realização do Filho do Homem sem padecer e ser rejeitado. Então quando que acontecerá de eu encontrar essa luz? Primeiro você vai sofrer muito. Primeiro você vai ser rejeitado e aí a prova dos 9. Porque se você é um mestre, está tudo bem com você, está todo mundo te aplaudindo, cuidado, porque é um falso mestre. Porque não tem isso na história da humanidade. Quando a gente vai ver a história dos grandes, sempre apanharam e sofreram. Apanharam das formas mais variadas, isso em todas as áreas, até na ciência. Não é isso? Bom, entre os grandes escritores, esse é o primeiro ponto. Saber que você está buscando um caminho que é para sair do mundo. Se você está buscando um caminho para sair do mundo, o mundo vai reagir. Está perdendo um eleitor. Tá certo? Está perdendo um otário. E vota nele. E aí, por causa disso, o mundo fica atento. É a reação do antissistema, diz Pietro Baldi. É um magnetismo daqui que vai te triturar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele então dá 2 exemplos maravilhosos para explicar como as coisas sucediam. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, o homem procurava a mulher e a mulher procurava o homem. As traduções botam casamento, mas o texto no original fala, o homem buscava a mulher e a mulher buscava o homem. Logo é sexo mesmo, né? Ato sexual. O homem busca a mulher busca o homem. Que também pode ser em casamento, mas há uma busca, uma ansiedade por aquilo. Ninguém está colocando aí o sexo como negatividade. A frase é que está colocando, porque há pessoas neste nível. Tá certo? Bom, tá certo? Eu quero falar. Então, as pessoas levavam essa vidinha. Comiam, bebiam. Um outro procurava sexo, a mulher procurava sexo. Assim era a vida. E Noé fez diferente daquela geração. E ele, então, entrou na arca, cheio de animais, e veio o cataclisma. A gente sabe da história do dilúvio, só que aqui no original grego está cataclismo, a palavra no grego, que é um dilúvio, um cataclismo. Mas é bom essa colocação, um cataclismo, quer dizer, pode ser qualquer um, né? Ontem no Chile foi terremoto, mas qualquer um, isso aí é só um exemplo, o dilúvio é um exemplo. Pode, no caso do filho pródigo, foi uma fome que deu naquele país. São os problemas da vida. Um problema grande. E aqueles que comiam, bebiam, procuravam sexo, foram levados pelo cataclismo. Tudo bem? É o normal. Mas Noé, não. Noé entrou na arca e flutuou sobre as águas. Noé se salvou. Diz a passagem que assim será no dia do Filho do Homem. Esse é o primeiro exemplo. E engraçado que Noé tinha 600 anos quando fez a arca. Não me pergunte como ele durou tanto, mas é colocação bíblica. O que vale é a imagem.
Ele tinha 600 anos, estava na fronteira do 7, né, que é a vitória, que é o completo domínio sobre a animalidade. Olha a carta 7 do tarô. A carta 7 do tarô é o homem em cima de uma carruagem, com as correias. Como é que é o rei de cavalo? Como a gente chama, hein? As rédeas. Ele com as rédeas segurando um cavalo que é para um lado, outro cavalo para o outro, ele brida, freia os cavalos e controla o cavalo. Nome da carta 7, vitória. É a vitória do espírito ou do cavaleiro sobre a animalidade. Ele controla os impulsos. Ele já estava na fronteira, ele era 600, já tinha muito já realizado. Estava na fronteira de agora dominar a animalidade. Mas diz a passagem que ele entra na arca com toda a animalidade. Vamos guardar essa informação. E Jesus diz, assim será no dia do Filho do Homem. Agora, há um outro exemplo. Jesus dá um outro exemplo. Também, semelhantemente, no dia de Ló. Olha, Noé foi no princípio da humanidade. Lá na história da humanidade. Ló já é de 2000 anos, mais ou menos antes de Cristo. Ló era parente de Abraão, é da época de Abraão. Então nós já estamos numa humanidade já bem mais adiantada. Tá certo? E o que se fazia na época de Ló? Jesus dá um exemplo. Nos dias de Ló, comia e bebia, porque em todas as épocas, como hoje, a gente come e bebe para sobreviver. Comia e bebia. Vendia e comprava. Plantava e edificava, construía. Repare que da distância de Noé, para a distância de Ló, já houve um crescimento social. Quais eram os interesses na época de Noé? Comer, beber e fazer sexo. Homem procurava mulher, mulher procurava homem. Logo, situações completamente do animal. Igual como o animal faz. O animal com homem bebe e procura sexo. O homem estava no nível, bem na fase animal. Agora, na época de Ló, nós já vimos comer e beber. Comer e beber. Comprar e vender. Já há um processo de sociedade, de troca de mercadoria, um estágio mais adiantado. E também plantava, e mais do que plantava, quer dizer, aí a ideia do plantar era uma agricultura já sistematizada e edificavam, ou melhor, construíam, faziam obras. Então o homem já tinha descoberto então a engenharia, a agronomia, a lei de mercado, comprar e vender. Já está num outro nível a humanidade. Mas repare que nos dois níveis, no de Noé e no nível de Ló, a necessidade de encontrar o reino de Deus é a mesma. E Noé entrou numa arca, e a água, e pairou por cima da água, e os outros pereceram. Ló também tinha uma sociedade já mais adiantada, mas a necessidade ainda de encontrar o reino de Deus é a mesma. Como hoje nós temos uma sociedade muito mais adiantada do que a de Ló, já discutimos teologias, filosofias, etc. Já temos várias revelações, temos tecnologias, temos tanta coisa. Que aí a frase de Bertold Brecht, grande teatrólogo, eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. Então nós já temos uma ciência que quer aliviar a nossa canseira, uma medicina adiantada, e etc, etc. Mas a necessidade de buscar o reino de Deus continua a mesma. Quer dizer, essa coisa de ser filho do homem, ser perfeitamente humano, perfeito, de buscar o nirvana, a paz, é a mesma realidade ainda da época de Noé, da época de Ló e dos tempos atuais. A sociedade vai mudando, mas a necessidade de encontrar o reino de Deus é a mesma. E por enquanto que você não encontra o reino de Deus, você não sai dessas 12 dindanas, como diz Buda, ou melhor, você não sai da roda da vida, do ciclo da reencarnação, do ciclo do karma, do ir e vir, ir e vir. Então, o que aconteceu na época de Ló? Ele estava lá na sua cidade, quando de repente veio o vulcão e caiu fogo e enxofre do céu.
fogo e enxofre do céu. E ele pegou a sua mulher e falou, vamos. Mas diz a tradição que ele era daquela cidade de Sodoma, quando ele deixou Sodoma. E quando ele deixou Sodoma, e a mulher daquela cidade, ela foi com ele, mas no meio do caminho ela olhou para trás. Ou melhor, ela se interessou para a cidade. Ela já estava indo, mas ainda tinha um certo apego. Botou a mão no arado de Jesus, mas olhou para trás. E quando você bota a mão no arado e sai para trás, o caminho sai torto. Porque o arado ele vai cortando a terra direitinho para você botar a semente. Você olha para trás, o caminho sai todo torto, ou melhor, você entra em pecado, em estado de afastamento do caminho certo. Ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, ou melhor, se materializou. Ficou presa aos haveres, aos bens, ao amor pela cidade, mas já um estado maior. É interessante que Lutero, o nosso Lutero, vai dizer, e está dentro do protestantismo, em obra de Lutero, que ela se salvará. É porque o protestantismo logo tem que entender que ela foi transformada em estátua de sal, mas a sua alma se salvará. Bacana isso de Lutero, abrindo um espaço para aqueles que são considerados na religião de perdidos para sempre. Diz Flávio Josefo que da época dele ainda havia essa estátua de sal. Esse Irineu que você tem aqui de Lyon, ele fala a mesma coisa. Ele diz que na época dele ela ainda existia. Mas isso eu acho que é coisa assim muito muito peguismo, né? A história é só essa. E os outros caiu fogo e enxofre sobre eles. E eles morreram. Nos outros, a morte, o cataclismo foi sobre água. Esse foi fogo e enxofre, ou melhor, o enxofre em si mesmo ele não fede. Ele é inodoro, o elemento enxofre. Material, ele é material e ele não cheira mal. Quando ele entra em contato com ar, ou melhor, quando ele entra em contato com hidrogênio e forma um sulfeto de enxofre, aí ele é fedorento que nem ovo podre. Nem ovo podre. Que é o cheiro bandido do vulcão. Um cheiro horrível. Então, fogo, né, do vulcão e aquele cheiro do enxofre, e as pessoas morreram dessa forma, que nem Pompeia. Né? Lá o senador Fulvio Lento, quem quiser ver como é que é isso, leia o livro Herculano, de Conde Rochette, ou Há 2000 anos, do Emmanuel. Todos os dois são livraços. Mas, voltando, eu tive agora a oportunidade de visitar Pompeia, né? Fomos lá os corpos inteiros, né, que eles foram tomados pelas larvas, né? É lógico que os corpos apodreceram, mas formou um molde. E agora, botando lá uma determinada substância dentro lá daquele molde, né, preenche os espaços vazios, e tirando a larva de cima, você vê o corpo inteirinho. Então eu vi o corpo inteirinho do cachorro, de um velho sentado. Foi ali todo tomado pela larva. E assim caiu enxofre e fogo. Né? O fogo é fácil da gente entender. Uma época em que as pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, é a época das civilizações, é a época também do apego, e mais do que apego sexual, é um apego louco, agora é o dinheiro. Comprar, vender, repare que lá no outro é comer, beber e sexo. Tá certo? Bem animal. Na época de Ló, a ideia é comer e beber, porque isso, como na nossa época tem que ter, comida e bebida, mas o foco é comprar, vender, construir. Quer dizer, a ideia de riqueza, de poder, de cada vez ter mais, cada vez fazer um arranha-céu maior, cada vez querer ter mais poder e mais dinheiro do que o outro, riqueza do que o outro, se dá melhor nos negócios. Então é um fogo de paixão pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Então o fogo significa isso, um enxofre que fede, né? Vai feder aí com contato com a vida, né? Com a natureza. E é interessante que o número na tabela periódica do enxofre é 16. Aqui é só uma, sem querer dar uma de culto, né? Mas na tabela periódica lá, o enxofre é o número 16. E se a gente for comparar com o tarô, vocês devem estar lembrados, a carta de tarô 16 é a torre que cai. Um raio bateu na torre, fogo, puf, bateu na torre, caiu tudo.
Quer dizer, é o vaidoso que despenca, né? A torre de Babel que despenca, são as suas construções vaidosas que despencam. E antes de tudo, mais do que as suas destruições, caem como as torres gêmeas, que simbolizavam o poderio econômico lá em Nova York, né? Agora é mais do que isso, mais do que as torres caindo, cai o teu orgulho. Você se achar o poderoso, nós somos o melhor país do mundo, né? Aí tá, se desaba. É lento ainda o processo, mas o sujeito começa a ficar mais desaba. E aí o que fez Ló? Ló foi para frente. E para frente é o levanta e vai, não olha para trás. E vem o texto aqui de Jesus, é Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Jó, ela retornou preocupada com os haveres. Quando você fica preocupada com os haveres, eu já falei que na época do Ló, você tem bens, e se você tem bens, você não quer largar os bens, mas o que é melhor, ficar com teus bens ou fugir do vulcão? Fugir do vulcão. Mas a pessoa que tem os bens, ela quer voltar. Ela volta para trás, ela se materializa. Esse virar estátua de sal aí é detalhe. O sal conserva, ela ficou conservada ali, presa, agarrada na materialidade. Ficar ainda com a sua mente nesses interesses. Se você vai buscar o reino de Deus, renuncia a tudo que tem e me segue. Vai para frente. Nada dessas coisas são importantes. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vem a explicação de Jesus. Lembrai da mulher de Ló. Que ela voltou para trás, quer dizer, ela não quis entre o reino de Deus e ficar com os bens materiais. Puxa, eu quero os bens materiais. Quando a pessoa tem o direito de fazer isso, tem, só que ela se materializa. Ela não vai para frente. Como Ló foi. Aí Jesus, depois desses dois exemplos extraordinários, em que um sai da interpretação da água. A água, a interpretação é da superficialidade, da reencarnação, do líquido amniótico, e paira por cima dela, quer dizer, se domina a superficialidade, por enquanto que os outros morrem na água, ou melhor, ficam aguados, superficial, né? É igual botar água no vinho, ele fica fraco, né? Então, perde a sua qualidade, né? Fica aguado. Então, tem muitos que ficam nessa situação. E tem outros que voltam e ficam em estátua de sal, ficam completamente conservados, materializados nos bens materiais. Quando a história que Jesus quer contar é que o reino de Deus, o dia do Filho do Homem, é quando você consegue transpor essa animalidade. Veja Noé que transpôs. Veja Ló que transpôs, foi em frente. Foi além. Então, ele dando essa situação, dando esses dois exemplos, ele começa a explicar como é que se faz para o reino de Deus chegar. Ele diz assim, então, como no caso de Noé, assim será o dia do Filho de Deus. Como no caso de Ló, assim será o dia do Filho do Homem. Aí a gente fala assim, poxa, então tomara que não venha esse Filho do Homem. Porque se no dia do Filho do Homem as pessoas morreram na água, e se no dia na época de Noé, se no dia de Noé, de Ló, as pessoas morreram com fogo e enxofre, né? Então no dia que vier o Filho do Homem, assim será nesse dia. Então tomara que ele não venha. Se a gente interpretar dessa forma ao pé da letra. Mas ele não estava, a referência não eram as pessoas. É que nós ficamos presos ao processo da dor, e a gente fala, no dilúvio morreram tantos. Jesus não dá destaque para aqueles que morreram. Jesus dá destaque um pouco diferente que é para Noé. Noé que fez diferente. No caso de Ló, o destaque é ele. Não é para quem fez diferente, para quem não fez diferente, que aquela população só queria comprar, vender, plantar, construir. Esses morreram. E há uma posição um pouquinho diferente, que a outra já estava indo e desistiu, que era a mulher do Ló. Esses fazem diferença. Jesus está querendo falar desses que vão buscar o reino de Deus. Aí você fala assim, poxa, mas para buscar o reino de Deus, olha no caso do Ló, quantos morreram na água. Olha no caso de
de Noé, quantos morreram na água? Olha no caso de Ló, quantos morreram no fogo? Olha no caso de qualquer dia, quantos morrem. Eu falei para ela que na semana passada, para a Solange, que na semana passada saiu uma matéria no Globo, são 820 mil pessoas que morrem por ano no mundo de suicídio. Certo? Olha ontem no Chile, morreram lá vários. Olha quantos morreram no tsunami lá no Oriente. Olha quantos morreram lá em Kyoto, no Japão. Então a morte está acontecendo quantos dias? Quantos hoje estão morrendo de coração? Com certeza hoje está morrendo mais gente de coração do que de outra doença. Milhares estão morrendo hoje de coração. Quantos estão morrendo hoje atropelados? Então isso faz parte da vida. A civilização vai mudando, uma era mais bestial, como na época de Noé, a outra era mais adiantada na época de Ló. Hoje nós estamos muito mais adiantados em tecnologia que não tinha na de Ló, mas tudo morre. É a única coisa certa que a gente tem. A diferença na história é quem busca o reino de Deus. Essa é que faz diferente. Então o diferente é o Noé, o diferente é o Ló. Então vem dois exemplos muito interessantes. O do Noé, ele entrou na arca com os animais, porque ele entrou com o corpo, e o corpo veio do reino animal. Aqui quando a gente passa pela reencarnação, que é pela gestação, né, o bebê passa pelo todo o ciclo animal. Nós trazemos animais à beça dentro de nós, né, infinitas quantidades. As nossas células são animais. Então, ele entra encarnado na arca. Para quê? Para ir além, sobrepairar a superficialidade, se aprofundar. É o processo da meditação, no seu maior recolhimento, fechado em si mesmo. Ele vai além. O outro, independente de toda aquela explosão daquela sociedade de comprar, vender, sociedade apaixonada, sociedade que tinha um enxofre que fede, diz o nosso André Luiz, quando ele visita a cidade das trevas, está no livro Libertação, que ele tinha de materializar o corpo. Aí então fala o Gúbio, que era um espírito que estava com o André Luiz, que também materializou o corpo, que o pior não era materializar o corpo e viver mais trancafiado na cidade das trevas, era o cheiro, o fedor, que o espírito atrasado, quando pensa, fede. A vibração do nosso pensamento é uma vibração fedorenta, bolorenta, fedorenta, enxofre. É a vibração negativa. Deve incomodar demais o missionário quando vem aqui, ficar nessa vibração que a gente chama de pestilência. Neil Lúcio chama de vibração pestilenta. A peste, que traz a peste. Veja, é uma vibração dessa que traz a peste. Veja a peste lá que mandou o Eurípides embora, né? A peste amarela, da febre amarela. Então, febre amarela, né? Oi? Gripe espanhola, desculpa, gripe espanhola. Muito bem, obrigado. Então, esse processo, então, na época de Jesus, vai buscar o reino de Deus. Cuidado, não faça como a mulher de Ló, retornar e querer perder a sua busca. Aí ele dá alguns exemplos aqui e aí fecha, de uma forma muito simples. E vem e diz assim, nesse dia, quer dizer, no dia do Filho do Homem, aquele que estiver no telhado, não desça para dentro de casa para pegar os seus bens. Aquele que estiver no campo, não volte também para dentro de casa. O que é isso do telhado? O sujeito já estava no telhado da casa, porque lá na Palestina eles usavam telhado, como é muito quente, para fazer pão, para fazer comida, ficava mais fresco. Então o cara estava no telhado. Aí veio uma época de loucura, de incêndio, chuva, seja lá o que for, de cataclismo. Ele quer descer para pegar os bens. Não faça isso. O outro já está no campo. Ou já está no campo, lugar livre, corre, você vai, não volte para trás para buscar capa, para buscar alguma coisa. Né? Não faça isso. Vai embora, vai e sobe um monte, porque se chegar o tsunami vai te pegar. Não fica agarrado nas coisas de trás. Lembra da mulher de Ló. É lógico que ele está querendo falar do encontro com Deus.
Logo, se ele está querendo buscar um encontro com Deus, se você já está no telhado, e diz Pietro Baldi, a animalidade foge pelo telhado, a evolução vai pela cabeça. Eu falei que eu vou fazer essa palestra aqui para vocês, que eu fiz no Congresso de Franca, né? Já mais para o final do ano a gente faz. Né? Então, se nós estamos evoluindo para a cabeça, se o sujeito já está no alto da evolução, vai voltar para as coisas materiais, para as coisas bestiais, para ser dominado por situações mundanas. Não faça isso. Se você já está no campo, o que dá a ideia de campo? Ideia de liberdade. Se você já tem a gloriosa liberdade espiritual, vai voltar para as coisas presas, pequenas, se fechar. Não perca a oportunidade. Se você está no telhado, permaneça no telhado. Quer dizer, se você já descobriu uma altura, a altura da prece, da meditação, se mantenha. Não saia desse lugar alto, que é a tua meditação, que é a tua oração. A oração eleva. Se você já está no campo da liberdade e já descobriu essa liberdade de poder passear pelas religiões, abraçar a todos e saber que, antes de tudo, não está num determinado lugar a resposta, e se dentro de você, não perca essa oportunidade para voltar a se trancafiar em rituais. Eu tenho que fazer ritual tal, eu tenho isso. Se liberta, não volte para trás, siga em frente, se aprofunde. E ele então fecha dizendo: nesse dia, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai salvá-la. Ou melhor, se você quiser salvar a sua vida e não entrar na arca, ficar aqui, você vai morrer afogado. Se você não quiser deixar Sodoma, você vai morrer no fogo e no enxofre. Se você quiser ficar aqui na terra e não quiser buscar espiritualidade, você vai morrer de infarto, de derrame, de atropelamento, de febre, de qualquer coisa, mas você vai perder a tua vida. Agora, se você entrar na arca, for além, buscar o reino de Deus, aí fizer diferente, aí, e mesmo se com isso tiver de perder a vida, as pessoas te botarem na cruz, te perseguirem, é o início do nosso estudo, você antes vai passar por perseguições e sofrimentos, vale a pena. Vale a pena, porque você vai além e vai ganhar uma vida muito maior, que é a vida verdadeira. Vai ser humano, perfeitamente humano. E ele ainda conclui: digo-vos que nesse dia, duas pessoas que estiverem na mesa, uma será tomada e a outra ficará. Duas mulheres que estiverem juntas no moinho, né, amassando o grão, uma será tomada e outra será deixada. O que isso quer dizer? O reino de Deus não vem com aparência externa, frase do tema da lição passada. Ele não vem com aparência externa. O reino de Deus está dentro de nós. Duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Duas mulheres juntas estão batendo um moinho. Lá no moinho estão amassando o grão. Fazendo a mesma atividade. Mas uma buscou o reino de Deus e se preparou. A outra não. Quando o Filho do Homem vier, aquela encontra, a outra não. Dois homens estão na mesa comendo. Um se preparou pela meditação e pela vigilância. Quando chegar o reino de Deus, ele vai. E o outro que está comendo não vai. Na época de Noé, Noé foi. Os outros ficaram na água. Na época de Ló, ele foi. A mulher dele se transformou em estátua de sal. E os outros pereceram pelo fogo, pelo enxofre. Essa é a realidade. Ou em outras palavras, aquele que não está preparado fica no ciclo das reencarnações. Ele vai continua no ciclo das reencarnações. Aquele que se prepara, aí exemplo, que busca o Filho do Homem, ou o caso de Noé, o caso de Ló, são exemplos. Esse se liberta do ciclo das reencarnações. Ou melhor, vai para o lado espiritual normal da vida, para o nirvana, para o céu, para o paraíso. Se liberta. Pietro Baldi vai para o sistema. E os apóstolos ficam, meu Deus, se é assim, um leva um, o outro fica, um leva, e assim, levaram Noé, os outros ficaram, levou Ló, os outros ficaram. Levou Francisco, os outros ficaram, Francisco de Assis. Então, aonde acontecerá isso, Senhor? Dizem os apóstolos, para fechar a palestra. É a última frase, bombástica. Aonde? Queremos saber, quer dizer, a gente quer estar lá nesse lugar. Puxa, não prestaram atenção. O local é dentro de cada um.
Aí Jesus sai com uma frase maravilhosa. Aonde está o corpo, aí estão as águias. Essa é a frase. Essa é uma frase que está no livro de Jó, no capítulo 39, versículo 30, em Jó, e que eu coloquei aqui para vocês, para ler. E essa frase é muito interessante. A águia, como todos os animais, nesse capítulo 39, é tudo sobre os animais, é Yahvé falando, é Jeová, é Jesus, né? Falando com Ló. Eu falei Ló, é? Não, desculpa, com Jó, é o livro de Jó na Bíblia. Então, Yahvé ou Jesus, Jeová falando com Jó, palavra de Jeová. Esse capítulo 39 são todos sobre os animais. Ele está dizendo os animais os mais ferozes, todos foram feitos por Deus. E Deus dá proteção e sustento para todos eles. E todas as artimanhas dele, todas as técnicas de sobrevivência, é de Deus. Então, quando um leão ataca a fera, foi Deus quem deu essa capacidade para ele. Quando a serpente, ela controla o passarinho, é uma técnica dela, dada por Deus. Quando no charco sai o lírio, é Deus. Aí o último versículo é sobre a águia. Os últimos versículos está em Ló, no capítulo 39, versículo de 27 a 30, que diz assim: Deus cuida da águia, constrói ninho nas alturas, ela habita os rochedos e lá pernoita, e o grande vale, o grande abismo é a sua base. Ela não sente medo nenhum daquele abismo enorme, ela desce, aquilo tudo voa, naquilo tudo, é como se ela estivesse no alicerce. O que é o alicerce para a gente é aquele imenso precipício para a águia, domínio dado por Deus. E ela lá de cima, ela espia e vê a presa de longe, também a capacidade que Deus dá para ela. Seus filhotes se alimentam do sangue, porque ela vê a presa, vai lá, mata a presa, não é isso? E aí os filhotes comem o sangue, quer dizer, come o morto lá, o cadáver, aquele sangue daquele bichinho que ela apanha. E sai dela, se ela não apanha o bichinho, os filhinhos não vão sobreviver, não é isso? Logo, aonde está um cadáver, aí lá ela está. Né? Então, um cadáver é um bichinho que vai morrer. Ela vai lá e apanha, e ela transforma ele em cadáver, ou ela pega um cadáver, em caso de guerra, né? As cruzes eram assim, os caras ficavam pendurados na cruz, por isso eles foram pedir o corpo de Jesus. Senão ele ia ficar pendurado na cruz, vem as aves de rapina e come. Começa a raspar, comer a carne toda. Mas ele disse aqui, ó, é Deus. Só que há um outro problema. Aonde está o corpo, aí estão as águias. Águias no plural, corpo no singular. Águia não vive em bando. Aí os críticos caem em cima dessa frase. Como é que pode? Águia não vive em bando. Quem vive em bando é o corvo, não a águia. São os outros abutres, o urubu, grande urubu, né? Hoje vai massacrar. O urubu, ele vive em bando, mas a águia não. E aí, como a frase é o simbolismo das coisas, né? Por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 10 e no capítulo 10, versículo 14, diz que os querubins ou os anjos têm asas de águia. Então, sendo assim, a ideia é que os querubins se transformam à semelhança de águia. A águia é um símbolo, então, para uma outra coisa que age, como Deus cuida da águia e dá todas essas ferramentas para ela sobreviver. Assim, o anjo nada mais é do que um homem que se transforma em anjo. O querubim, ele tem asa de águia. Então, o que significa que, com a evolução, o filho do homem, aquele que é plenamente humano,
ele terá asas. Não asa física, mas como a águia. Ele vai olhar de longe, vai perceber. Porque ele não é como o relâmpago que vê de ponta a ponta. Então, como a águia, ela lá de cima, mesmo longe, ela percebe a sua presa. Assim, quando nós chegarmos nessa condição de filho do homem, seremos como a águia. Teremos um domínio total, amplo de todas as situações. Teremos um domínio de tudo. O próprio vale, o próprio abismo será o nosso alicerce. Quer dizer, nada vai ser perigoso. Teremos toda uma tecnologia para estar por cima de tudo. Bom, e aonde está o corpo estão as águias. Aí as águias nesse sentido dos anjos, dos espíritos superiores. Mas aí voltando. O que isso quer dizer? Aonde está o corpo? Aí estão as águias. Você tem dois tipos de corpos. Você tem o corpo de Noé, que entrou na arca. E daqueles outros que ficaram do lado de fora. Noé tinha corpo? Tinha. Os outros que tinham do lado de fora tinham corpo? Tinha. Aonde estão os corpos, aí estão as águias. Segundo. Ló tinha corpo? Tinha. A mulher de Ló tinha corpo? Tinha. Aqueles que compravam, vendiam, comiam, plantavam, construíam, tinham corpos? Tinha. Onde estão os corpos, estão as águias. Certo? E Jesus está mandando todos esses daqui buscarem o reino de Deus. E buscar o reino de Deus. Entrar em nós, dentro de nós, e buscar o reino de Deus. E a gente tem corpo. Aonde tem um corpo, tem as águias. E aqueles que não querem buscar o reino de Deus, que não querem entrar, fazer o processo de meditação e da vigilância, ainda querem tentar as pessoas continuarem procurando o sacerdote, reverenciando os outros, se curvando diante dos outros, fazendo ritualismo. Esses têm corpos? Tem. Aonde tem os corpos, tem as águias. Então a explicação e eu falei na palestra, o exemplo do Zaqueu. Ele era pneumático, era um ser espiritual. E o Senhor chegou para ele estava lá no alto. Zaqueu, desça depressa. Não é isso? Para ajudar. E eu falei, anunciar o reino de Deus. Ser como o sal, ser como a luz. Iluminar, esclarecer, orientar. Desça depressa. E se o sujeito está lá em cima, ele tem que ter tecnologia para chegar lá em cima. E a tecnologia para estar no alto é a águia, a asa, as asas. Mas não adianta você ter asa e ficar lá em cima. Tem que descer. Para estar com ele. E quando você desce, você encontra dois níveis de pessoas que estão habitando corpos. Pessoas que querem encontrar o reino de Deus e pessoas que não querem encontrar o reino de Deus. Em todo caso, você vai ajudar. As águias estão onde estão os corpos. Ou melhor, os mentores espirituais estão sempre presentes. Se você não quer nada com coisa nenhuma, se você da época de Noé só quer fazer sexo, comer e beber, se você só quer saber de dinheiro como na época de Ló, de grandes construções, os guias, os mentores estão contigo, os missionários não faltam nunca, as águias descem sempre para ajudar, sempre para ajudar. Tá certo? Nunca teve uma época da humanidade que as águias não tivessem presente. Diz Chico Xavier, nunca teve uma época da humanidade que um apóstolo não tivesse reencarnado. Diz a Bhagavad Gita que toda vez que uma sociedade está afundando, reencarna. Diz Krishna, há a presença de um avatar. Então, as águias estão sempre presentes. E para aqueles que querem encontrar o reino de Deus, como foi aquele leproso que voltou e se curvou diante de Jesus. E Jesus diz, levanta e vai. Igual como fez Ló, que foi. Não é isso? Ou como fez Noé, entra no seu quarto, fecha a porta, entra no bar e encontra a responsabilidade, o encontro espiritual. Então, esses eles também ajudam. Como Cristo está ajudando a gente, dando as orientações para encontrarmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Uma verdadeira águia nos orientando. E é interessante quando ele aparece para Francisco de Assis. E Francisco de Assis viu um querubim com 6 asas. 2 na cabeça, 2 no corpo e 2 na perna. E Francisco de Assis ficou igual a ele. Se transfigurou em Cristo, ficou um alter Cristo, um outro Cristo, ficou com as marcas do lado, nos pés e nas mãos. Ah, ele veio com asas, olha. Então, quando você se transforma em filho do homem, você
se transforma em águia. Agora é uma outra coisa. Agora já não são mais águias externas, você se transforma em águia. E agora, se você está encarnado ou não, as águias estão presentes. Porque se você está encarnado ou não, os mentores estão presentes. Mas eles só não estão aonde tem corpo. Sim, se você está encarnado, tem corpo material. Se você está desencarnado, diz Paulo, tem corpo espiritual. Aonde vai o corpo, as águias vão. Ou melhor, aonde vai alguém, um ser humano, as águias vão. Os mentores vão para orientar. E se você encontrar o reino de Deus, você mesmo se transforma em águia. E aí, se você se transforma em águia, você passa a ter as asas do domínio espiritual, aí você também, pela orientação de Jesus, desce e vem ajudar e orientar. Porque, diz ele, a maior águia que teve aqui entre nós: eu não vos deixarei órfãos nunca e estarei convosco sempre. Porque se é necessário entrar dentro de nós mesmos para meditar, se é necessário ser vigilante, é necessário, antes de tudo, ser caridoso. E não existe a maior caridade do que a do Bodhisattva, daquele que está no Nirvana e renuncia às delícias do Nirvana ou do paraíso para conviver com a humanidade, para ajudar a humanidade a criar as suas próprias asas. Diz Dr. Bezerra de Menezes que a evolução se faz assim: com as duas asas que precisa o pássaro humano para desferir os seus voos rumo a planos mais altos: a asa da sabedoria e a asa do amor. Essas são as duas asas. E se você só tem uma só, você é capenga. É como aquela pessoa que está no deserto. Ela tem um mapa, mas não tem água. Ela não consegue sair do deserto. Ela tem a ciência, o mapa, mas ela não consegue sair, que está morrendo de sede. Ou aquela pessoa que está no deserto, que tem um poço, tem água, mas não tem um mapa para sair. Ela tem o amor, mas não tem a ciência. Então ela precisa do amor e da ciência. E na hora que ela tiver essas duas em perfeito equilíbrio, ela desfere o seu voo. Aí ela é verdadeiramente águia. Ela tem compaixão e tecnologia. Muita paz.